Bem, boa noite a todos, dando continuidade ao nosso conteúdo programático da disciplina de processo de prática penal 1. Na aula passada nós vimos requerimento de abertura de inquérito policial, tá certo? E hoje nós vamos ver o pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Tranquilo? Lembrar vocês que eu estou fazendo essa aula, são 7h15 da noite deste domingo, dia 19. Essa aula é para amanhã, dia 20. Mas até agora, às 19h15, apenas 7 alunos enviaram o requerimento. E o prazo termina hoje à meia-noite. Cuidado para não serem... eu sei que alguns vão ser intempestivos, tá bom? Então tenham cuidado com isso. A próxima peça, vocês podem... eu posso dar nota baixa por esse motivo. Perde até 2 pontos quem faz uma peça intempestiva. Então, cuidado, tá bom? Com isso, tá certo? E aí eu optei amanhã, quando eu mandar para vocês os slides, para que vocês acompanhem essa lógica de pensamento do professor, eu não vou colocar o quadro de notas, tá bom? A não ser que até meia-noite de hoje a maioria dos alunos envie, né? Se eu tiver mais de 12 notas, aí eu coloco logo. E o resto que não tiver mandado, eu vou colocar nota 0 até que eles me enviem, tá certo? De forma tempestiva. Se for de forma intempestiva, eu falei para vocês, perde pontos. Tá bom? Então, pronto, vamos tratar hoje do pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Quando a gente faz um pedido de relaxamento de prisão, seja qual for ela, a gente tem que demonstrar que a autoridade competente, quando da efetivação da prisão, de alguma forma ela praticou algum vício. Tá bom? Geralmente na prisão em flagrante, pela sua própria natureza de ser emergente, de ser iminente, né, de forma imediata, então a maioria dos vícios são vícios formais. Vocês vão observar que no Código de Processo Penal, a partir do artigo 301 e seguintes, ali vão constar as regras, né, as formalidades de como a autoridade policial, o delegado de polícia nesse caso, ele deve lavrar, né, o auto de prisão em flagrante, ou praticar a prisão em flagrante no sentido estrito da palavra. Então, se acontecer, né, consequentemente, algum vício, nós, advogados, vamos... a nossa missão é fazer com que essa prisão seja relaxada, tá bom? Essa prisão seja relaxada. Não é que nós temos que soltar essas pessoas, né, que praticam ilicitudes penais, mas para evitar arbitrariedade e ingerências de pessoas autoritárias, a lei existe para que ela seja cumprida. Nós não vamos ter culpa nenhuma se porventura um delegado de polícia fugir alguma dessas formalidades. Fugiu, vai ser o fundamento, né, do relaxamento em prisão em flagrante. Vai se pedir, tá certo? Então a primeira coisa que tem que saber é lembrar para vocês o que é prisão. Não sei se vocês lembram o que é prisão, tá bom? Então prisão nada mais é do que a supressão da liberdade de uma pessoa. Isso é prisão. A prisão ela pode ser uma prisão penal, como pode ser uma prisão processual. A prisão penal são aquelas ocorridas após o trânsito em julgado da sentença penal, tá bom? Então, uma vez a sentença penal condenatória transitar em julgado, havendo a prisão, essa prisão é denominada de prisão penal. Já as prisões processuais são aquelas que ocorrerão durante a fase pré-processual, aquela fase de investigação, tá bom? Até a denúncia. E temos também a processual propriamente dita, aquela fase em que depois, após a denúncia, durante a instrução criminal, isso pode acontecer. Então, as prisões processuais são aquelas que ocorrem antes do trânsito em julgado.
e as prisões penais após o trânsito em julgado. Aí nós temos vários tipos de prisões processuais, né? Nós temos a prisão temporária, nós temos a prisão preventiva, nós temos a prisão após sentença de pronúncia, nós temos, né, prisões após a sentença condenatória propriamente dita, sem ainda estar no trânsito em julgado. Então nós temos vários tipos de prisões. A prisão em flagrante também é uma delas. A prisão em flagrante ela ocorre logo nos primeiros momentos da prática criminosa. Tá bom? Nos primeiros momentos da prática criminosa é que vai ocorrer o flagrante delito. Tranquilo? Então nós já vimos. Nesse momento também é interessante, é que vocês são estudantes de direito e muitos de vocês vão fazer concurso e tal, a diferença da prisão temporária e a prisão preventiva. Tá bom? Primeiro as diferenças básicas, é bom que vocês saibam, né? A prisão preventiva ela está prevista na legislação adjetiva, quer dizer, está prevista no Código Penal, ou no Código de Processo Penal, artigo 311, 312, por ali. E a prisão temporária, não, a prisão temporária ela está prevista em legislação própria, tá bom? Legislação própria. Lembrar também que a prisão temporária só vai ocorrer na fase pré-processual, já a preventiva, tanto na fase pré-processual como na fase processual propriamente dita. Tranquilo? Tem outra diferença também, é quem requer, tá bom? Quem vai requerer, tá certo? Na prisão temporária pode ser feito pela autoridade policial, pelo Ministério Público, tá bom? A temporária. Na preventiva, a prisão preventiva geralmente é o MP. Pode ser o delegado de polícia, pode, mas se for vai ter que passar por um parecer do MP necessariamente, enquanto a temporária não necessariamente, a lei não tem essa previsão não. O prazo, a prisão preventiva não tem prazo, a prisão temporária vai ter prazo lá previsto, dependendo do crime, tá certo? 5 dias prorrogar por mais 5, quando é crimes de tráfico, né? O prazo é bem maior, tá bom? Se prorrogar também por prazo bem maior, 30 dias prorrogar por mais 30, enfim. Tá bom? Nas organizações criminosas também o prazo é diferente. Enfim, mas tem prazo. A prisão temporária tem prazo, já as prisões preventivas elas não teriam prazo. Tá bom? Enfim. Agora vamos falar sobre flagrante propriamente dito, tá certo? No caso do flagrante, o que é, né, o flagrante? Vem da palavra flagrare, que quer dizer flagrância, fogo ainda em chamas. Então é como se fosse a prisão no momento em que o agente está nos atos de execução, tá bom? Nos atos de execução. Ou às vezes, logo após os atos de execução, tá bom? Isso aí é que é o que nós denominamos de prisão em flagrante. Mas é óbvio que a doutrina, na intenção de facilitar o entendimento do que seja a prisão em flagrante ou que seja um flagrante, ela cria várias situações e para cada situações há uma denominação de um determinado flagrante, tá bom? Então nós temos o flagrante impróprio. O que é o flagrante próprio? O flagrante próprio é aquele em que o agente pratica o ato, que está praticando o ato, tá certo? Está praticando o ato, ou logo após ele acabou de praticar o ato. Não, ou logo após ele né, assim que ele acabou de praticar o ato, flagrante próprio. O impróprio, às vezes acontece de que a pessoa, ela praticou o flagrante e fugiu, tá certo? Mas nessa fuga, esse agente foi perseguido pela polícia de forma contínua e constante, não importa o tempo, tá bom? Na época que eu era profissional de segurança pública, eu fiz flagrante de 4 meses após o crime, mas tem que deixar bem claro que essa perseguição ao agente, ao praticante do ilícito penal foi de forma contínua e constante. A gente faz isso através de
ordem de serviço, relatório, a gente sempre consta que todo dia nós fizemos um determinado tipo de perseguição. Então tem que ser feito, a gente chama de flagrante impróprio, tá certo? Aí já tem o flagrante ficto, também chamado de flagrante presumido. Quando é que isso acontece, professor? Acontece às vezes de que aconteceu o crime, a polícia chegou ao local, não encontrou o praticante e sai no encalço ali nas redondezas, fazendo uma operação de vasculhar a localidade, né, de varredura. E nesse caso você encontra uma pessoa que esteja estava vestido com a mesma roupa do praticante do crime, ele ainda está digamos que com alguns indícios, né, por exemplo, sujo, com as mãos sujas de sangue, sei lá, alguns hematomas de luta corporal. Então esse conjunto indiciatório pode sim fazer com que a autoridade policial lavre o auto de prisão em flagrante, e esse flagrante seria um flagrante presumido, flagrante ficto, tá certo? Esses aí todos são legais, tá bom? Tem o que nós chamamos de flagrante necessário. O flagrante necessário é aquele em que é aquele flagrante cuja prisão ela é feita por um sujeito que tem a obrigação de fazer a prisão. No caso dos policiais, né, policiais civis, policiais militares, essas pessoas elas são obrigadas sim, pela própria função, né, pelo próprio cargo público que eles exercem, de efetuar essa prisão, chama de flagrante necessário. Já tem os flagrantes facultativos. Os flagrantes facultativos são aqueles flagrantes que são que poderão ser feitos por qualquer pessoa, tá bom? Por qualquer pessoa. Até agora estamos vendo só flagrantes legais, flagrantes que podem ser, sim, tidos em conformidade com a lei. Mas tem alguns flagrantes que não. Por exemplo, existe o que nós chamamos de flagrante provocado. O que é o flagrante provocado? Imaginemos que nós tenhamos alguma informação de que tem algum aluno em nossa sala de aula que esteja furtando objetos, né, dos demais alunos. Nós não sabemos quem seja, mas o que a gente faz? A gente cria uma situação provocadora, indutora, de que essa pessoa venha a praticar o crime. É como se nós combinássemos de que nós iríamos sair da sala de aula e deixar lá, sei lá, uma determinada coisa preciosa, valorosa, de valor, né, na sala, e deixássemos lá uma câmera filmando. Nesse caso aí nós estamos provocando a pessoa, e isso não pode, tá certo? Você não pode fazer com que provocar uma pessoa para a praticância de um crime. Esse flagrante não é. A pessoa vai responder, vai, mas não é em flagrante, tá bom? O flagrante provocado, ele é ilegal. Há também um flagrante chamado flagrante forjado. O flagrante forjado é quando alguma pessoa interessada na prisão de outrem, tá bom, coloca sob o seu poder, ou sob o seu alcance, alguma circunstância que o leve a entender que ele praticou um crime, tá certo? Vou dar um exemplo para você. Imagine se o vizinho não gosta de você e ele, por exemplo, de madrugada pula o teu muro, sei lá, e enterra lá uma lata com drogas, tá bom? No teu terreno, tá bom? Pela legislação, o que está no nosso terreno é nosso, né, presume-se do dono. Então, nesse caso aí, ele liga para a polícia dizendo que existe no teu terreno, em tal localidade, enterrado, uma lata com drogas, e a polícia vai lá no local e encontra lá. E aí tu é preso em flagrante, mas esse flagrante, ele foi um flagrante forjado, tá certo? Forjado. Acontece muito exemplo também com policiais, né, que
exemplos, né, de policiais que colocam droga quando vai fazer uma vistoria no carro, uma arma, enfim. Esse flagrante, no flagrante legal, ele não é acobertado pela norma, tá certo? Tem um denominado também a flagrante retardado. O flagrante retardado, ele é previsto na legislação que trata das organizações criminosas. Às vezes acontece de que um agente público esteja infiltrado na organização criminosa. E ele sendo infiltrado lá, pode ser que ele presencie a prática de vários crimes. E ele, como agente, ele deveria efetuar o que nós denominamos de flagrante necessário. No entanto, ele retarda esse momento da flagrância para que venha, imaginemos, a dar um golpe maior nessa organização criminosa, prendendo, quiçá, pessoas mais importantes, tá certo? Pessoas mais importantes. Isso aí também é legal, ele é previsto, apesar de eu não gostar muito, achar que ele fere a legislação, né? Mas está previsto na lei da organização criminosa, tá bom? E tem também chamado flagrante esperado. O flagrante esperado é aquele em que, também é legal, é aquele em que a autoridade policial ela é comunicada de que vai acontecer tal crime em tal local, tal hora, e aí a polícia monta o que nós denominamos de campana, fica lá na guarda com pessoas disfarçadas, fica só esperando. Não é igual o provocado. O provocado, o sujeito envolvido prepara uma situação que provoca a prática criminosa. E no caso do flagrante esperado, não. No caso do flagrante esperado, vai acontecer naturalmente o crime, né? Só que está ali na espera. Tranquilo? Até aí. Tranquilo? Então pronto. Então vimos aí os tipos de flagrantes, tá bom? O sujeito flagrante, nós temos o sujeito ativo, aquele que faz a prisão, e o sujeito passivo, aquele que sofre a prisão. O sujeito ativo, os policiais geralmente, né? Qualquer pessoa pode ser, tá bom? Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. Mas quando o flagrante é necessário, deverá ser efetuado por aqueles que têm o dever de fazê-lo. No caso seriam os policiais. Não confunda quem prende. Esse que prende é o agente da autoridade. Não confunda com aquele que lavra o auto, né? De prisão em flagrante. Esse sim é que é a autoridade policial. A Polícia Militar, todo e qualquer participante da Polícia Militar, eles são agentes da autoridade. Tá bom? Os policiais civis, os inspetores, os escrivães são agentes da autoridade. A única autoridade policial é o delegado de polícia. Tá certo? Quais são os crimes que admitem o flagrante, tá bom? Qualquer delito, tá bom? Inclusive contravenção penal, tá bom? Qualquer um. Pode ter algumas situações previstas em lei em que esse flagrante não poderá ocorrer. Então, não sei se vocês estão lembrados do caso do momento da eleição, né? Naqueles dias da eleição. Não pode ocorrer a prisão do eleitor. Tá bom? Agora, o que eu digo a vocês aqui, pela prática, ocorre sim, flagrante sim. O que a gente não pode deixar de fazer é impedir que o eleitor, mesmo aquele que foi preso em flagrante naquele dia, que ele não tenha o direito a votar. Os policiais levam ele volta, depois ele volta, tranquilamente. Tá bom? Tá certo? E no caso de crimes de trânsito, os crimes de trânsito, todos aqueles agentes, né, que cometem o crime de trânsito, se ele socorrer a vítima, né, fizer todas os primeiros socorros, enfim, esse daí também não poderá ser preso em flagrante, tá bom? Também não há flagrante para aquele que se apresenta à autoridade policial. Todas aquelas pessoas que
comparecer de livre e espontânea vontade, tá bom? Na delegacia, tá bom? Tu viu o cartão? 9551. Aí, aquele que se apresentar de forma espontânea, não pode ser preso, tá bom? Até mesmo porque a lei prevê que o agente, né, o sujeito passivo, ele tem que ser conduzido à autoridade policial. Então, uma vez ele se apresentando de forma espontânea, não poderia haver flagrante. Ele vai responder, né, pelo crime praticado? Vai. Só que não vai ser através de um auto de prisão em flagrante. Tranquilo? Vai ser através de portaria mesmo. Tá certo? Lembrar vocês que a autoridade competente para lavrar, né, o ato em flagrante é o delegado de polícia, não é outra autoridade, tem que ser o delegado de polícia. O local, vocês têm que ter cuidado com isso. O local da lavratura do ato de prisão em flagrante é no local da prisão e não no local onde se realizou, onde aconteceu o crime. Às vezes isso aí é quase sempre o mesmo local. Não necessariamente. Imagine que uma pessoa cometeu o crime em Quixadá e saiu em fuga para Quixeramobim e a polícia no encalço, tá certo? E quando a polícia chegou a prendê-lo, prendeu na circunscrição do município de Quixeramobim. Então, o delegado de polícia competente para fazer o auto de prisão em flagrante é o de Quixeramobim e não de Quixadá. Vocês lembram que o auto de prisão em flagrante não é o inquérito policial. O auto de prisão em flagrante é a peça inicial para se instaurar um inquérito policial. Então, o delegado de polícia civil de Quixeramobim faria a lavratura do auto de prisão em flagrante e então logo, né, mandava depois esse auto de prisão em flagrante para o delegado de polícia civil de Quixadá, onde ocorreu o crime, e esse sim seria o presidente do inquérito policial. Tranquilo, né? As fases do inquérito, das fases do auto de prisão em flagrante. Se você for na lei, você vai encontrar só a fase em que o delegado de polícia tem que ouvir o condutor. Depois de ouvir o condutor, tem que ouvir as testemunhas. Depois de ouvir as testemunhas, passaria a ouvir o interrogado, o indiciado ou o flagranteado. Após isso, ele tem que emitir uma nota de culpa. E depois da nota de culpa, ele deve enviar cópias dos autos de prisão em flagrante para as autoridades competentes, né? Juiz de direito, representantes do Ministério Público e representante da Defensoria Pública. Essas são as fases, 5 fases. Ouvir o condutor, ouvir testemunhas, interrogado, nota de culpa e ofícios, enviando cópia para a autoridade competente. No entanto, é óbvio que antes, né, dele ouvir o condutor, o delegado de polícia, primeiro ele vai analisar as circunstâncias que chegaram até ele, e nessa análise é ele quem decide se há flagrante ou não. Se ele achar que há flagrante, então ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar termos, tá bom? Em autos, nos autos, todos os direitos constitucionais que foram informados ao flagranteado. Logo após, ele deve sim fazer com que esse flagranteado ele passe pelo crivo de um laudo pericial,
né? Ver se não tem nenhum hematoma, não tem nenhuma marca de nada, todos esses detalhes, né? E depois ele tem que fazer um auto de apreensão de todos os objetos, né, que de alguma forma façam parte do crime. Aí só após, né, essa feitura, todos esses documentos devem ser escritos, ele passa a fazer o auto de prisão em flagrante. Ele inicia o auto de prisão em flagrante, ouvindo o condutor, depois duas testemunhas, depois o interrogado. Se ele quiser, se puder ouvir a vítima, ele ouve a vítima. Tá bom? Se ouvir a vítima, tem que ouvir antes do interrogado. O interrogado tem que ser o último a ser ouvido. Se quebrar essa ordem, é motivo para relaxamento de prisão em flagrante. Depois que ele ouvir todo mundo, fizer encerrar tudo, ele tem que emitir uma nota de culpa. Porque essa nota de culpa é um documento em que a autoridade policial comunica ao flagranteado o motivo dele estar sendo preso, bem como quem foi o seu condutor e quem foram as testemunhas no auto de prisão em flagrante. Essa nota de culpa tem que ser entregue a ele, tá certo? Para que ele passe para o advogado dele. Se ele não entregar essa nota de culpa, se a autoridade policial não entregar essa nota de culpa dentro do prazo de 24 horas, aí relaxamento de prisão em flagrante também. Tá certo? E logo após essa expedição e entrega da nota de culpa, ele passa para tirar cópias desse inquérito policial e, através de ofício, comunicar a todos aqueles órgãos competentes. Se ele não fizer isso, relaxamento de prisão. E assim sucessivamente. Então, quando vocês forem, né, elaborar essa peça, então vocês têm que estar em contato com o Código de Processo Penal no que tange ao auto de prisão em flagrante. Todas aquelas formalidades. Tem formalidades muito ínfimas e que elas devem ser sempre cumpridas na lei. Tranquilo? Até aí? Então nós vimos as fases, tá bom? A Constituição, essa peça, ela tem um viés constitucional muito forte, tá bom? Eu vou abrir aqui a Constituição, aqui vocês vejam, tá certo? No artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, quer dizer, cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 65, tá certo? E ele diz assim, ó: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária nos casos, primeiro, quando faltar formalidades essenciais na lavratura do auto, tá vendo? É uma delas. A falta da entrega de nota de culpa, a ausência de nomeação de curador quando necessário for. Eu posso antecipar para vocês a comunicação aos familiares, tá bom? Ou a quem o flagranteado indicar, tem que ser feito. Isso é formalidade. A emissão de ofícios comunicando no prazo de 24 horas a prisão do sujeito, né? Quem são? O Ministério Público, Defensoria Pública e juiz competente. Também, quando não estiver presente qualquer das hipóteses do flagrante descrita no artigo 302 do CPP. O artigo 302 do CPP, ele define o que é flagrante. Aí ele diz, o flagrante será quando? Aí ele diz o momento do flagrante. Quando o sujeito estiver cometendo o crime, ou logo após ele cometer o crime, ou quando houver perseguição, todos aqueles casos que eu vi legais com vocês agora, aqueles casos de flagrantes legais, pronto, está lá no artigo 302, tá bom? Terceiro, existência de desrespeito aos prazos previstos na lei, ou seja, quando houver excesso de prazo da prisão. Esse prazo previsto é aquele de 24 horas da nota de culpa, tá bom? Como também a comunicação.
dar um exemplo para vocês. O sujeito preso em flagrante delito, uma vez comunicado ao Ministério Público essa flagrância, o Ministério Público tem 5 dias para denunciar. Se ele não denunciar nesse prazo, relaxa-se a prisão em flagrante. Quer dizer, ele tem 5 dias. O delegado fica só no aguardo. No 6º dia, se o MP não tiver denunciado, no 6º dia você já pode entrar com um pedido de relaxamento de prisão em flagrante, tá certo? Outra coisa também, quando o fato for atípico, às vezes pode acontecer de que o fato em si, o delegado acha que o fato está tipificado no Código Penal, mas você, como advogado, quando você vai observar e estudar o caso, você, ao analisar, você faz a interpretação de que, na realidade, a conduta do seu cliente é uma conduta atípica. E nesse caso aí, também caberia o relaxamento em prisão em flagrante, tá certo? Tá bom? No modelo, os modelos são todos iguais, né? Então vai ter um endereçamento. Lembre-se, na peça passada, o endereçamento era para o delegado de polícia, já que ele aqui tem o mistério de presidir, de instaurar um inquérito policial, mas agora não, tá bom? Só quem pode relaxar uma prisão é o juiz. Então, a autoridade competente, o endereçamento é para um juízo competente, então é para um juiz de direito. Se o caso em si não disser uma localidade, não der nenhuma pista, você tem que colocar só excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal, pontinho, né? Pontinho, tá bom? Tranquilo? Aí coloca lá APF número tal. APF é auto de prisão em flagrante, APF número tal. Aí começa, frontal aos anzóis, já devidamente qualificado nos autos encimados, vem monstruosamente perante Vossa Excelência requerer o relaxamento de prisão, né, fundamentado. Aí você bota a fundamentação do artigo e explica tal, e começa ali. Depois vem 2 fatos, do direito e do pedido. Tranquilo? Os fatos, você narra os fatos de forma a levar a entender ao juiz de que ele está diante de um vício. No direito, você vai ter agora que fundamentar, né? E aí vamos pedir, como você está fazendo em casa, bota uma jurisprudênciazinha e uma doutrina. Tranquilo? Tá bom? Geralmente vai ser de uma formalidade, então vocês vão encontrar. Então, ao final, fala o pedido, e o pedido vocês pedem, tem que pedir o relaxamento da prisão, e juntamente com o relaxamento de prisão, vocês pedem a expedição de imediato do alvará de soltura do cliente de vocês, tá certo? Vamos ao nosso caso. Vou dar uma leitura e fazer uma pequena explanação do nosso caso. E aí vocês... depois é com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vou ler. Lembrar vocês que os slides vão acompanhar essa videoaula. Tá bom? Para que vocês possam acompanhar a leitura, a primeira exposição, né, a exposição desse professor. Tudo que eu falei aqui vai estar lá nos slides, como se estivesse num quadro branco. Então vamos lá no nosso caso. Vangilson, divorciado, pai de 2 crianças, foi preso em flagrante pelo crime de furto, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, furto qualificado, do CPB. Encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá, Ceará, foi apresentado ao delegado de polícia local que, após providências preliminares, ouviu o condutor, um policial militar, 2 testemunhas, e logo após interrogou o Vangilson, que em seu interrogatório negou a autoria dos fatos. Em seu interrogatório, Vangilson, sabendo que iria ficar preso, implorou ao delegado que não fizesse aquilo, pois tinha 2 crianças para criar. A autoridade policial avisou-o
de que ele deveria ter pensado nos filhos antes de fazer, abre aspas, besteiras, fecha aspas. Desconsidera a referida informação de Ivan Gilson e lavrou o auto de prisão em flagrante que, por todos foi devidamente assinado. Como a prisão foi no dia de hoje, dia 20/4, Ivan Gilson encontra-se encarcerado. Com a nota de culpa em mãos e cópia dos autos, familiares de Ivan Gilson procuram você na esperança de ajuda jurídica. Tá bom? Na leitura dos autos, você, advogado, procura Ivan Gilson para maiores esclarecimentos. Diante dos fatos, redija a peça cabível diversa do habeas corpus em favor de Ivan Gilson. Tranquilo? Então vocês vão ver aí que estão diante de uma prisão em flagrante. E aí há um detalhe. Talvez o detalhe seja bem claro. Né? Quando o interrogatório, quando o Ivan Gilson ficou sabendo que ia ficar preso, o Ivan Gilson disse que tinha crianças para criar. Tá bom? E aí o delegado dá uma lição, né, dizendo que você devia ter pensado nos seus filhos antes de fazer essa besteira. E desconsidera. Só que vocês vão encontrar no CPP que o delegado de polícia, ao desconsiderar essa informação, ele também, tá bom, desconsiderou uma formalidade ímpar. Eu não vou, obviamente, entregar de cara para vocês, mas vocês vão encontrar no artigo 301 e seguintes, leio com atenção, e você vai encontrar uma situação dessa muito parecida que está prevista. Tá bom? E nesse caso aí é em cima desse descumprimento formal que a prisão em flagrante de Ivan Gilson, tá bom? Deverá ser relaxada. Tranquilos. Dei uma pista boa para vocês. Qualquer dúvida vocês podem enviar para o e-mail. Esta peça, pedido de relaxamento de prisão em flagrante, deverá ser entregue até o sábado, deixa eu ver aqui, o dia do sábado, né? Até o dia 25 de abril. Até o dia 25 de abril. Vocês vão ter 6 dias para elaborar essa peça. Então, vão ter até a meia-noite de sábado. Tá bom? Na vez passada eu deixei domingo, mas se eu tivesse hoje com todas as peças, eu já teria enviado, eu tinha feito corrigir todas as peças, tinha feito preenchido o quadrozinho das notas. Como eu só recebi até agora 7, e acredito que sejam uns 14, então só a metade, mais ou menos, foi que enviou. Espero que até meia-noite essas peças estejam no sistema AVA, tá bom? No sistema AVA. Tranquilos? Então pronto, amanhã eu vou estar postando pela manhã esta aula, e agora é com vocês. Não é qualquer dúvida, não tem importância. Agora dúvidas, mande pelo e-mail, o e-mail institucional, porque todo dia eu abro, e aí eu posso responder sua dúvida, mas está tão claro esse caso, eu já dei a pista sobre qual é o vício formal. O que é que eu quero que vocês construam, né, um texto lógico e argumentativo, né, demonstrando ao juiz de que ele está diante de um vício. Esse vício, tá certo? Esse descumprimento está previsto na lei, e que os doutrinadores
e a jurisprudência diz que ele deve sim relaxar a prisão. Tá certo? Esse é o pedido de vocês. Se eu fizesse, se esse caso fosse verdadeiro e eu entrasse com um relaxamento, pedido de relaxamento, e o juiz negasse, eu tinha uma saída? Tinha. Aí você estaria agora diante de um caso de habeas corpus, tá bom? Onde a autoridade coautora seria o juiz que negou o relaxamento. Tranquilo? Se cuidem. Temos ainda mais essa semana e a próxima. E aí depois no dia 4 nós veremos o que vai acontecer. Se nós iremos continuar com esse período de sessão ou se nós voltaremos. Estamos aí acompanhando, né, o que está acontecendo aí nos governos, né, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, e aguardar qual vai ser as diretrizes, tá bom? Tranquilo? Então, pronto. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Saudades de vocês. Se cuidem.